vamos começar a escola dominical, e o tema, que já está escrito aí, né, Joyce? Nós vamos falar sobre a justificação segundo a Bíblia. Eu sei que nós comentamos já, e isso, o início da escola dominical aqui, lá nos primeiros 10 estudos, foi sobre arrependimento e incluiu uma explicação bem pontual sobre a justificação. Mas hoje nós vamos apresentar a justificação de um modo que os irmãos possam entender a gravidade do que é se apresentar diante de Deus, e sendo Deus, além de santo, a Bíblia fala que ele é amor, não é assim que fala? Ele é santo, e por ele ser santo, quem se aproxima dele de forma indigna é o quê? O que acontece com a pessoa? Morto. Hã? Morto. Fala? Morto. Não, mas morto só. Por quê? De que tipo? A Bíblia fala que acontece o quê com a pessoa, quando Deus fere porque se aproxima dele indignamente. Isso tem vários relatos bíblicos. A Bíblia fala que para que eu não vos o quê? É isso. Tem uma palavra específica. Consuma. Ser consumido pelo Senhor. No original hebraico diz assim, pulverizado. Totalmente destruído. Aí alguém fala assim, e isso é questionado nós vamos ver, talvez se eu me lembro bem, em Romanos. Olha só, Deus é injusto quando age com justiça conosco? Não. Sim, na nossa mente nós não somos bobos de falar que é. Mas o problema é que passa no coração isso. Quantas vezes nós colocamos Deus em julgamento? Quando crianças morrem, não é isso? Olha bem. Eu vou apresentar uma ironia. Nós que somos pecadores e totalmente destituídos de qualquer graça diante do Senhor, nós sabemos prever o futuro. Quer ver um exemplo? Uma coisa que você odeia e você não quer que vá para frente, você corta pela raiz. Na tua vida, em tudo. Ou seja, não tem essa de olhar com bondade, não, vou cortar, vou dizimar. Nós praticamos isso. Mas quando olhamos outra pessoa que pratica alguma coisa semelhante, já fala assim, que isso, que injustiça. Nós disciplinamos os filhos quando somos pais novos, até nos tornarmos avós, e não cumprimos a mesma coisa com os netos. Temos arrependimento, muitas vezes, da disciplina que fizemos com os filhos. Essa imperfeição vai fazer com que entendamos a justiça de Deus. Ou seja, como é que eu posso ser guiado de uma instrução? É uma instrução, a Bíblia fala assim. Isso. Fustiga a criança com a vara, nem por isso morrerá. Ou seja, ele não vai alcançar a morte por isso, mas livrará a sua alma do inferno. Aí passa um tempo, e você começa a ver, você esquece da palavra e começa a colocar no teu pensamento a autojustiça. Eu tenho que confessar meus pecados a Deus, quantas vezes disciplinei os meus filhos. Entendeu agora? É isso que nós não compreendemos com Deus. Deus é perfeito, e quando Ele é justo, severo e bom ao mesmo tempo. Então nós não podemos falar de justiça se não apresentarmos os primórdios de que o homem percebeu a justiça de Deus. Gênesis, não precisa abrir não. Lembra da criação, vocês lembram da criação do homem? Lembra que estava tudo perfeito, direitinho? De repente o homem fez o quê? Caiu. Pecou. Não podia mais se apresentar diante de Deus. Vai pegando isso, não podia mais se apresentar diante de Deus. A Bíblia fala que depois de duras repreensões e castigos revelados, ou seja, o homem com o suor do seu rosto, além de serem os dois expulsos do Éden, o homem foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada, o homem não teria mais facilidade para conseguir sustento, a mulher daria luz com dores a filhos, e por aí vai. A gente começa a falar assim, mas por quê? Mas por que isso? Você sabe o que Deus fez assim que ele terminou e ele amaldiçoou a serpente também? Vocês lembram? Ele amaldiçoou a serpente. O que ele fez para eles? Eles estavam o quê? Nus. O que Deus fez para eles? Vestes de animais. Vestes de peles. Como ele conseguiu a pele? Como Deus conseguiu a pele?
Assim, não que Deus, para Deus não é impossível, estou dizendo, da onde veio aquela pele? Um animal teve que ser morto. Ali já tem todo o simbolismo. Talvez, eu vou alegorizar aqui, talvez os anjos tenham chegado e percebido a queda da perfeição de criação de Deus e feito assim, olha, eis aqui um animal, pronto, ele vai pagar o teu pecado. Não existe pagamento, justificação de uma pessoa se não for por sangue. Ué, mas então você tem que matar uma outra pessoa para que seja perdoado? Não. É porque no sangue está o que a Bíblia fala. Quem é que sabe? O Testemunho de Jeová fala muito isso de forma deturpada. Mas o sangue simboliza o que a Bíblia fala? Não comerás o sangue, pois o sangue possui o quê? Vida. Entendeu agora? A vida. Isso foi o Senhor que falou, não comerás o sangue com a sua vida. Ou seja, foi proibido totalmente o homem, mas não estou falando só da proibição. Eu estou falando de que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é derramamento de sangue, tipo assim, vou matar aquele grupo de pessoas ali. Não há remissão de pecados. Isso foi desde o princípio. Por isso, o que era oferecido no lugar do homem? Outro homem? Era oferecido outro homem no lugar do homem? Não. Quem era oferecido? Animal. Um animal. Mas esse animal podia ser qualquer um? Não. Só. Não, aí vocês vão começar a virar a cabeça, porque eu quero apresentar toda essa tipologia e chegar até Cristo. E chegar à nossa condição de miserável pecador, necessitado de justificação para se apresentar diante de Deus. Olha, o cordeiro tinha que ser sem defeito. Irmãos, é fácil procurar um animal e tentar verificar se tem algum defeito? É fácil. Animais têm o quê? Cordeiro, gato, cachorro possuem uma coisa que incomoda. O que é? Sobre a pele. Então para você localizar, não podia ter marca, não podia ter sinal de pigem. Você teria que pegar, porque pensa num cordeiro, uma ovelha. Um exemplo, claro que quando ele fala animal, ele não fala diretamente cordeiro, mas o mais usado era cordeiro. Ele não podia ter mancha, não podia ter ferida, você tinha que abrir o pelo. Então o que acontece? No começo era assim, o Senhor exige isso. Exige, então é uma coisa difícil. Com o passar do tempo, vocês vão ver que passaram a querer enganar Deus. Estavam tão acostumados a levar o sacrifício para o pecado, que o Senhor falou assim, já não aguento mais vocês. Vocês estão achando que eu sou tolo, que eu não estou vendo a obra, a intenção do coração de vocês, que é somente ir lá e dar um cala-boca em mim. Vocês falam, ó, tem que perdoar o meu pecado e pronto, embora vocês voltam com os vossos pecados. Porque eu não vou mais aceitar. Então, vamos começar. Olha só. Primeiramente, vamos lá para o Êxodo, lá quando o povo estava no Egito. Êxodo 12. Vamos começar a ver, irmãos, ó. Eu coloquei aqui uma introdução, ó. Justificação. Justo. Aquele cujo modo de pensar, e essa é a tradução grega, ó. Aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra. Olha só. Então, para a pessoa se chamar de justo, ela tem que estar inteiramente de acordo com a vontade de Deus, perfeitamente de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra. Qual de vocês pode se apresentar aqui agora? Olha só, Beth, para você ser chamado justa diante de Deus, você tem que estar cujo modo de pensar, sentir e agir da Elizabeth é perfeitamente, inteiramente de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra. Então você está pronta para se apresentar diante dele? Não, sim ou não? Você como exemplo, você está pronta para se apresentar diante dele? Se for essa característica, examina você agora. Botei você no fogo, tipo assim, ó, você está representando a gente. De acordo com essa característica aqui, você tem condições? Porque você acha, então, você fala que acha que não, ainda tem alguma dúvida. Ainda tem alguma dúvida. Ele está sempre errado. Sim, mas olha só, se seguir essa regra, Silva, você tem condições. Eu não, com certeza não, então, Ronaldo, você tem condições? Quando você observa dentro do seu pensamento como é a tua vida, eu estou falando um exemplo, como é a nossa vida, nós sabemos que está dentro do nosso pensamento. Nós nos sentimos como? Porque alegamos
que podemos comparecer diante de Deus. Indigno, né? Mas só indignos? Não. Eu sinto nojo. Eu não estou exagerando, eu sinto nojo. Quanto mais compreensão tenho, mais eu vejo o quanto eu preciso de ser justificado. Ou seja, de ser colocado uma condição em mim que eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro, não tenho apresentação especial, não tenho carta de recomendação, não tem nem missa, não tem culto, não tem escola dominical que faça, me garanta, agora você está pronto para se apresentar diante de Deus. Isso quer dizer o quê? Que se eu não estou pronto enquanto estou vivo, muito menos quando estiver o quê? Porque vamos, todos nós compareceremos ao tribunal de quem? De Cristo. Como não está pronto, precisamos de Cristo. Sim, então se receberemos tudo, receberemos o resultado do nosso juízo de acordo com as nossas ações. Então alguém aqui vai conseguir se safar? Será que você com um pouco de sagacidade consegue dar um jeitinho brasileiro lá opa, foi por um triz, já estou desse lado. Pense bem, irmãos, pense nisso. Esse é o motivo da vida negligente. Lembra que no estudo passado, havendo tirado um povo, lembra, Silvio? Havendo tirado um povo do Egito, perdoado os pecados, lembra disso? Hoje, esse estudo não vai ficar só hoje não, eu vou passar a palavra. Nós vamos dar uma introdução porque eu quero dissecar esse tema com os irmãos, é muito importante. Ué, mas a salvação não é isso? Sim, está inclusa, ou seja, a justificação é uma etapa que dita toda a vida do homem diante de Deus. Fala, Beth, eu vou voltar para o povo do Egito, vai. Assim, a minha dúvida é, pela Bíblia, né, tudo, quase tudo, assim, na minha visão, é pecado. Então, eu pelo menos acho muito difícil alcançar essa, como é que é o nome? Essa plenitude. Não, essa justificação. Perfeição não há, né? Eu pelo menos estou falando de mim, tá, gente? Certo. Então eu preciso ouvir isso. Eu olho para mim e não me vejo assim, sabe? Porque a gente peca toda hora. Eu não vou dizer para você que não faço, porque na hora da ira, você mesmo sabendo que aquilo é errado, a ira, ela não é boa conselheira, ela toma conta da sua mente e você às vezes, né, fala coisas que não tem que falar, entende? É igual aquela que você falou ainda há pouco, o negócio da vara, dos filhos. Não, isso aqui é um exemplo. Um exemplo. Depois aí eu já escutei falar que, por exemplo, a vara é vara de você bater mesmo e vara seria a palavra. Você fica, né, na dúvida. Não fica na dúvida. A palavra é enfática. Não é uma apologia sua criança. Você não entendeu minha pergunta. Eu estou dizendo, eu já escutei pessoas pregar que quando a pessoa corrige o filho com a vara, que é a vara mesmo, bate, e já ouvi pessoas falar que não é isso, é a palavra. Ah, sim. Entendeu? A palavra que eu sei não é vara, não, é espada. Não, então, mas a gente escuta vai ser pior ainda, vai furar o filho. Vai cortar, vai despedaçar o filho. Vai cortar a alma no meio. Seria o certo. Entendeu o que é que a gente... Eu digo assim, a gente como... Irmãos, olha só. Presta atenção. Viu como é que um detalhe já puxou para o outro lado? Você prestou atenção no seguinte, eu dei um exemplo de como nós executamos a vontade de Deus e depois achamos que até aquilo foi errado. Você entende? Por isso nos tornamos injustos. Eu estou dizendo que quando Deus, o Senhor, tirou o povo do Egito, eu vou apresentar para você essa dúvida. Alguns falam assim, olha, foram perdoados os pecados. Ué, mas se foi perdoado, por que matou eles no deserto? Porque, lembra no estudo passado que para se apresentar diante de Deus, você tem que ser perdoado primeiro os pecados. Você tem que ser, assim, tem que ser lavado. Mas isso não quer dizer que, beleza, posso viver dissolutamente que já me lavou. A Bíblia fala que vós já estáis limpos pela palavra. Já leram isso? Já leram? Então, eu vou emendar com outro versículo. Então, vocês não necessitam mais de se lavar. Senão, que parte do corpo? Os pés. Por quê? Se vocês estão limpos, você só tem que limpar os pés. No caminho. Lembra quando eu expliquei que os homens tomavam banho
em piscinas públicas, eles se lavavam porque não tinha esse negócio de água dentro de casa. Ou seja, a água era uma coisa escassa demais, a água era para beber e para produzir alimento, para cozinhar. Então, quando os homens tomavam banho, eles tinham que caminhar até em casa. E chegando em casa, eles tinham que limpar os pés. Eu pego até mais longe, isso simboliza que você anda nesse mundo, tem uma sujeira só de você estar nesse mundo. Agora você falou, Beth, que tudo é pecado. Entenda bem, às vezes a gente se porta com ira. Ok, mas lembra que outro também se coloca com ira, hein? Outra pessoa se coloca com ira. Quem é que aquele cuja ira não temos como escapar? De Deus. Lembra do estudo da ira de Deus? Se vocês não são justificados, ainda estão debaixo dessa ira. E muitas vezes nós, com nossas injustiças, nos iramos com condições que nós olhamos assim e falamos assim, faz parte do meu ser. Não, não faz parte do nosso ser. Vocês vão ver que quando uma alma alcança a justificação, ela tem necessidade. Grava bem essa palavra. Há uma necessidade. E quando você tem uma necessidade, há alguma coisa acima disso? Não. Na sua vida, tal coisa é necessária. Vai ter alguma coisa por cima hoje? A prioridade. Com relação à sua mãe, é necessário o quê? Eu preciso de que haja uma benevolência, uma melhora para minha mãe, para que ela viva melhor. Não é isso? Então, olha bem, é a necessidade. Nós não ditamos essa necessidade, ela se apresenta. Ela se apresenta, olha, eis que tenho essa necessidade. Disso depende a minha vida. Então nós corremos para isso. E aí é buscar uma solução. Tentar. Olha, tudo bem, buscar está certo, mas a palavra solução não. Nós buscamos, segundo Isaías fala assim, buscai a solução enquanto ela está perto. Joyce conhece o versículo. Isaías 55 diz assim, buscai a solução enquanto ela se encontra. É isso que diz? Buscar a quem? A Deus quando se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Lembra que eu falei para você que o tempo está se abreviando. E o Senhor fala assim, não deixei em minuto algum de me manifestar a vida de nenhum dos que estão aqui nessa sala aqui. Nenhum minuto. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai, ou seja, chamai, gritai por Ele e apresente a sua necessidade enquanto Ele está perto. Buscar enquanto se pode achar, ou seja, vai ter um tempo que não vai poder mais achar. E invocar enquanto está perto. Deixe o homem ímpio o seu quê? Quem lembra do versículo? Caminho. E o homem maligno o quê? Os seus o quê? Pensamentos. E se converta ao Senhor. Olha bem, Beth, a resposta aí. Não, a única coisa que você precisa não é resolução dos problemas. É uma transformação da qual Deus veja você e fala assim, eu te recebo. Beth, eu vou te receber e isso não tem mérito nenhum teu. Mas eu vou fazer com que você abomine a vida antiga e por meio dessa justificação que eu faço com você, você tenha necessidade de mim. Ou seja, não existe mais nada na tua vida a não ser se eu... Me lembrei. Pedro falou assim, quando Jesus falou assim, vou usar Silva como exemplo aqui, no lugar de Pedro. Eu sou Jesus, Silva. Eu falo assim, Silva, quer você também ir embora? Lembra disso na Bíblia? Vocês querem Silvia, Pedro, Beth, João, Tiago, vocês querem, eu estou simbolizando Jesus, vocês querem ir embora, vocês? Aí Pedro toma a palavra. O que Pedro fala? Para onde que é? Para onde vamos nós? Olha a necessidade, para onde iremos nós, Senhor? Agora que nós sabemos que nós temos solução diante do Pai. Entendeu? Para onde iremos nós? Pois só tu tens o quê? As palavras de visão dela. Necessidade. Gente, eles largaram uma empresa de pesca. Em Lucas 5, eles largaram uma empresa de pesca depois de ter sofrido no começo uma falência e logo após uma injeção de capital. Não foi isso que aconteceu? Uma pesca maravilhosa, uma injeção de capital, um capital de giro, sabe, um fluxo de caixa enorme. Deixaram tudo porque viram, nós precisamos dele, não nos afastaremos dele. Aí então olha só, quando você vê em Êxodo, abra o capítulo 12.
Lembra que teve as pragas? Qual foi a última praga? Quem é que lembra? A última praga. A morte do primogênito? Sim, a morte dos primogênitos. O que Deus falou para o povo para eles fazerem? Quando ele anunciou que ia matar de cada família o primogênito da família. O anjo da morte ia passar. Sangue na O porta. sangue do cordeiro na... Sim. Abriu aí, Silvio? Achou, Beth? Perdão, eu que não achei aqui. Qual versículo eu falei? Eu falei versículo? Não, né? Não. Só o capítulo. Não sei. Ó, leu o 5, Silvia leu o 5 e a Beth leu o 7. Por favor, o 12, versículo 5, a Silvia leu o 5 e a Beth emenda com o 7. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Sim, ok. Lembra que Deus falou assim, esta noite eu enviarei o meu anjo. Ele ferirá o primogênito, mas, olha só, mas da casa de Israel ninguém será ferido. E ficou só nisso? Ninguém será ferido, bastou essa palavra? O que ele mandou fazer, que está dizendo aqui? Você vai pegar o sangue. O que o sangue simboliza? Eu acabei de falar no início. Vida. Sim, então está sendo dada uma vida, não é isso? Para que vocês não morram. E ali estava o perdão dos pecados dele. Não era que eles estavam separados, com a gente não vai acontecer nada, não. Ele fala assim, passa esse sangue, porque onde tiver o sangue, o que vai acontecer com esse anjo da morte? Não vai entrar, vai passar direto. Vai passar direto, vai para a próxima casa. Olha, Beth, justificação. Tirar você de um perigo iminente da alma. As pessoas não compreendem que elas necessitam de ser justificadas para se apresentarem a Deus. Mas nós já não somos lavados e remidos? Sim. Não pegue só a frase. Vós sois lavados pelo sangue de Cristo. Isso está incluso a justificação, porque quem é que toma o seu lugar como cordeiro? Cristo. De forma anual? Todo ano ele toma você? Eis o que? João Batista falou em João 1,8. Eis quando apontou para Cristo. O cordeiro que Tira o pecado. Hã? Fala, é importante isso. tira o pecado Pecado do mundo. De Deus, Fala alto. tira o pecado do mundo. Ué, então peraí, se cada um tiver que levar a sua oferta todo ano, cada um, então essa frase está um pouco não está concordando um pouco com a lei. A Bíblia diz, eis o cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Pecado do mundo. Um único sacrifício tirou de todo aquele que se arrepende e vê a necessidade dessa justiça, tirou o pecado de todos. Para que todo aquele que nele crê não o quê? Não aconteça o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, leu o 12, versículo, a Silvia leu o 5 e a Beth leu, não, 7. não, 7. Leu isso. 7. Agora leu o 12, leu 5 e 7, não é isso? Uhum. Agora lê, Silvia, lê o 23, por favor. E depois emenda a Beth com 27, tá? A Silvia leu 23 e a Elizabeth leu 27. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então direis, este é o sacrifício Aí. da Páscoa do Senhor, Isso. que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Isso. Vamos alcançar a compreensão bem devagar, porque eu sei que o Espírito de Deus vai ensinar para os irmãos, não eu. O sangue protegeu eles de uma o quê?
desgraça. O Egito simboliza o quê? Quando a gente fala do Egito, O mundo. Deus tirou do Egito, né? Tirou do mundo, não é isso? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se tirar do mundo fisicamente, tirar da terra. Então, olha só, se o sangue serviu para proteger, compara a justificação hoje. De que o Senhor está te poupando que tem nesse mundo? A morte. Sim, mas na verdade esse mundo já está o quê? Maligno. Então já entrou diante de Deus em quê? Trevas. Não, já se apresenta, o mundo já se apresenta diante de Deus para o quê? Salvação ou Condenação. juízo? Juízo. Juízo. A Bíblia fala que o condenador desse mundo, o príncipe desse mundo, ele já entrou em juízo. E todos os que não possuem a justificação diante de Deus, nós vamos chegar, se Deus assim permitir, até o ponto principal. Todos que não possuem estão sujeitos a que o anjo da morte passe em sua casa. O que acontece é que a justificação está te livrando do mal, com M bem maiúsculo, para chamar a atenção, do mal que está nesse mundo, que jaz nesse mundo. Ele não está aqui para livrar você do infortúnio do cotidiano. A justificação não é para você ser apresentado como uma pessoa boa, que tem bons pensamentos. Pelo contrário, uma pessoa justificada é uma pessoa que possui bons pensamentos. Pense bem. O que são bons pensamentos? Eu vou pegar esse ponto aqui. O que é uma pessoa que tem bons pensamentos? Vamos falar, claro. Essas coisas positivas. Sim, mas com relação assim, eu tenho bons pensamentos na minha mente. Como é que você vai pensar sobre você? Se você tem bons pensamentos, mantenha a cabeça com bons pensamentos. Como você pode manter bons pensamentos e eles serem bons quando se referem a você? Não estou dizendo que é impossível não, estou dizendo quais seriam esses pensamentos? Vamos trabalhar com a mente, para eu manter uma mente assim, poxa vida, eu não estou decepcionado comigo mesmo. A pessoa se acha uma pessoa boa, é isso? Não se acha, estou dizendo assim, o meu pensamento, que ninguém está ouvindo, ninguém sabe, somente eu e Deus, eu estou procurando receber na minha mente assim, qual a circunstância que eu tenho em mim que faz com que eu pense coisas boas, ou seja, por exemplo, eu pensar no céu é uma coisa boa, certo? Colossenses diz isso, pensar nas coisas que são de cima. Mas só que isso é um direito somente do crente? Não. Do salvo? Qualquer um pode pensar no céu. Buscar as coisas que são do alto. Qualquer um pode tentar buscar, se vai conseguir, eu não sei. Entendeu agora? Todo bom pensamento, ele tem uma característica, e isso tem a ver com a justificação. Ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então eu vou te dizer um exemplo. Silvio, se eu falar agora que você não presta, vai ser uma afronta, Silvio, não vai? Ó, socialmente, como é que tu fala isso? Quem é você? Um outro ser humano falando que eu não valho nada. Você é humano como eu. Só tem uma coisa, a Bíblia fala assim, que as nossas atitudes de justiça são comparadas ao quê? Trapos de imundícia. Sim, então, ter esse pensamento com relação a você é um pensamento bom. Porque está de acordo com o quê? Palavra De quem? de Deus. Então está de acordo com o que ele espera de você. Entenda bem, é isso que eu o justificado, ele não tem bons pensamentos, entre aspas, de si próprio, ele não tem. Então ele precisa correr. Não, eu não posso me distanciar de Cristo. Eu não posso porque eu sei as minhas condições e sei a chance que ele está me dando. Então ele vai fazer com que Cristo, ele não vai usar Cristo porque ele perdoa os pecados. Ele vai viver de absolutamente que assim, Cristo está intercedendo por mim, diante do Pai. Ele vai fazer com que Cristo seja a sua necessidade. Vocês sabiam que em Levítico, quando chegava o ano de sacrifício, talvez tenha alguma coisa semelhante assim na igreja católica. Tem alguma coisa que faz por ano, não tem? Eu não lembro muito bem, não. Eu era muito criança quando eu frequentava. Mas os católicos fazem coisas anuais também com relação à parte da vida cristã ou da vida espiritual. Não tem alguma coisa que faz por ano? Você que lembra direito? Só uma Páscoa. Não, tirando a Páscoa, tinha outras coisas que fazia. A Páscoa eles faziam a renovação do Círio Pascal, que troca aquela vela. E isso, então, na verdade, é um ato litúrgico e religioso. Ah, um ritual. Não um ritual, tem outro nome. Mas vamos ficar com ritual. Ou seja, são ritos totalmente religiosos.
Quando você executa isso, ou seja, você olha para Cristo e fala assim, que Ele é perdoador dos pecados, você simplesmente está usando. Se eu pecar, temos um advogado. Olha a deturpação da palavra. Irmãos, não pequeis, mas se pecar, mais se, esse mais se é importante, mais se por um acaso você, mesmo com toda a alegria e necessidade de Cristo, cometeu pecado, nós temos um advogado, não é isso que fala? Ou seja, nós temos uma justificação que faz com que você seja perdoado diante do Pai. Mas é isso... Cristo que não justifica, né? Quem? A palavra diz que é Cristo que não justifica. Isso, não justifica. Mas quem que Ele justifica? A todos assim, no atacado? Ele justifica os filhos. Ele justifica quem tem necessidade dele. A Bíblia fala assim, você ouviu a frase, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, não é isso? Todo mundo fala isso. Mas não há embasamento bíblico nenhum. Não estou dizendo que é uma heresia, estou dizendo que não há embasamento bíblico a frase. Olha bem, compara. Se eu falo essa frase para você, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, eu estou colocando Jesus na condição de quê? Com relação a você. Aceita. Eu estou falando assim, ô Ronaldo, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu estou colocando Jesus na condição de quê? De quem é que está precisando de quem? De Jesus, está precisando de Parece você. que Jesus que precisa de mim, né? Era assim com a oferta que justificava Mas o não homem na diz que é lei. Jesus que nos escolheu. A Bíblia fala assim, quem vem, entenda bem, a Bíblia fala assim, e aquele que me ama será amado por quem também? Por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é você que corre para ele. Entendeu? Isso você entende? É uma necessidade, quando você sente o peso dos seus pecados, você vê, meu Deus, eu não tenho condição nenhuma. Eu vivi minha vida toda assim, mas só que durava pouco esse temor, sabe? O meu medo era de ir para o inferno. Eu não tinha compreensão de que quando você é justificado por Cristo, você sente a necessidade dele. Ou seja, não tem como, não existe nada na minha vida que possa... Mas não foi Ele que escolheu a gente. Sim, porque alguém escolhe, alguém lá da rua, tá passando na rua, não está nem me vendo que eu posso escolher alguém lá da rua agora? Não, eu posso escolher alguém que está passando lá na estrada, eu quero escolher alguém, mas está passando lá na estrada, tem um muro aqui, tem uma casa aqui, eu sei que está passando alguém. Eu sei. Então, quem é que é escolhido? Quem é conhecido dele. Sim, mas quem faz o que com relação a ele? Vai até Vai ele. correr atrás dele. Isso, vai até ele. Ou seja, vai até ele, sente o peso dos pecados e alguém aponta o dedo assim, ó. Você tá, Beth, não é fácil Ah, de... você Busca o perdão dos pecados. Fala então. Tem uma passagem na Bíblia, não sei onde está, mas sei que tem, que diz assim, não foste vós que me... mas eu que escolhi a vós. Então isso reforça. Então, aí Deus, não é Deus que nos escolhe ou é eu que vou lá? Ele diz que eu não entendi. Acabei de dar a resposta, você não prestou atenção. É que eu não tô Ele prestando. escolhe porque o quê? Porque eu estou lá em Betsaida e ele está em Cafarnaum, e ele fala assim, Busco ele. entendeu agora? Isso, porque eu vou até ele. Ou seja, eu posso escolher alguém que não vem a mim? Eu posso escolher alguém, escolher assim, ó, eu não estou dizendo, eu estou dizendo em termos humanos, eu posso escolher alguém que eu quero para alguma coisa, para fazer um bem, se essa pessoa não se apresenta diante de mim, não tem necessidade de mim, como é que eu vou realizar um bem se essa pessoa não me quer? Ela não quer. Aqui, por exemplo, os fariseus, eles não foram escolhidos por quê? Se é que podemos usar isso, eles não foram escolhidos por quê? Eles não buscaram. Rejeitaram. Não só rejeitaram, Não mas buscaram eram ele. cheios de quê? Neles. Autoridade. Hipocrisia. Hipocrisia. Não, hipocrisia era porque eles eram assim. Eles eram cheios de quê, diante de Deus? Achavam que De eram cheios de orgulho. quê? De orgulho. Soberbo. Não, acabei de falar, eu tenho um estudo. Justificativo. Não, Justificação. justiça, ou seja, justiça própria. Eles se achavam o seguinte, Se achavam nós autojustificados. estamos debaixo da lei, então nós somos aceitos por Deus. Quando na verdade Jesus veio e falou assim, olha, vocês estão achando que o Pai pode ser enganado por vocês? Então eu faço questão de ir bem devagar para os irmãos entenderem, olha só. Quando a Beth citou bem, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei, ou seja, se apresentaram, olha só. Aí, mas Jesus passou e escolheu um a um. Entenda bem, irmãos, existe uma coisa chamada onisciência de Deus. Isso você entende? Eles não foram escolhidos por méritos, não.
Ele foi escolhido porque no coração de Deus já estava vendo toda a característica de cada um. Eu, Senhor, escolherei 12 pessoas para começar a minha igreja, que são chamados de apóstolos. Então escolheu Pedro, Tiago, João, entendeu? Mateus, Lucas não, que Lucas nunca viu Jesus, os 12 apóstolos. Então você, quando fala assim, ó, eu escolhi a vós, vocês se apresentaram diante de mim, porque quando Jesus chegou e falou assim, vinde após mim e vos farei o quê? O que ele falou para os discípulos? Os caminhos de final. Eles poderiam ter dito o quê? Que não queriam. Sinto muito, sou maneiro pra caramba, eu gostei da pesca, inclusive se eu puder vir aqui outro dia e fazer isso de novo, vai melhorar mais ainda a comida da nossa casa. Mas nós não estamos dispostos a te seguir. Não foi isso que a Bíblia conta, que a palavra de Deus mostra. Diz que ele largando o quê? Lucas 5, largando o quê? Tudo! Largando tudo na praia, viraram as costas daquilo ali e seguiram Jesus. Beth, a justificação de um ser humano, mostrando lá na lei, você sabia que para a pessoa conseguir, uma vez por ano, já viu como você deixa assim, nós estamos em janeiro, dia 20 de dezembro, você tem uma missão, uma coisa, 20 de dezembro, do final do ano, você tem que se apresentar de uma audiência. Você tem, bem dizer, um ano pela frente, não é isso? Você vai ter que nessa audiência estar preparado, porque você vai ser interrogado, você vai ter que estar nas condições, segundo a lei, com um bom advogado, mas ainda falta um ano. Então o que acontece? Eu começo a postergar, eu começo a dizer assim, primeiramente eu tenho que arrumar um advogado. Aí está chegando a data. Era assim o sacrifício anual. Eles tinham que arrumar um cordeiro perfeito. E sabe quem se dava bem com isso? Os vendedores. Olha como é que essa justiça ficou enojada. Deus foi enojada disso. Haviam remessas de cordeiros separados para venda, perfeitos. Então a pessoa comprava aquilo que justificaria ele. Então os que eram mais abastados, não era barato comprar um cordeiro, não. Preste atenção. Tanto que a oferta de pobre eram 2 pombinhas. Porque a pomba você pode não caçar, né? Com a sapão você pode caçar, mas um cordeiro é difícil. Eram ofertas caras. Tinha gente que comprava 10, um exemplo, 10, uma dezena de cordeiros. Porque ele não era somente oferecer a Deus, não. Quem é que tinha que vistoriar o cordeiro? Que a Bíblia fala, para a gente não perder tempo, que a Bíblia fala que vistoriava ele se ele tinha mácula. O sacerdote, isso. Então vamos falar assim, ó, esse cordeiro aqui não serve para o Senhor, porque eles têm autoridade para fazer isso. Opa, então peraí, deixa aí. Quantos tem aí? 9, só tem mais 9. Tenta esse aqui. Já viu o cartão de crédito como passa? Então tenta esse aqui. Aí tira outro cartão, aí esse aqui deve ter saldo. Vai apresentando. Essa justificação se tornou corriqueira diante de Deus. Sabe? Já que eu tenho que levar um cordeiro para ser justificado, todo ano, eu já vou fazer o seguinte, eu não vou me preocupar não, eu tenho dinheiro, chegar na hora, eu compro lá dos cambistas, dos vendedores, um perfeito, eu compro alguns 10, o que sobrou eu levo para minha casa. O bichinho é que pagava. Não tem, Beth, não, olha só, eu sei que todo mundo, o que você falou, todo mundo fala, você já reparou que nós temos pena de animal para apresentarmos como justo diante de Deus? Não estou falando que você está numa coisa que as pessoas falam. Todo mundo fala assim, todo mundo toca nesse assunto. Coitado do animal, não tem culpa nenhuma. Entenda bem. Jesus tinha culpa. Não. Havia culpa no Filho de Deus? Não. No entanto, ele se fez culpado por causa de quem? Mas ninguém teve pena de Cristo, não. Tem pena da ovelha. Tadinho. Vem aquelas entidades, olha o sacrifício do animal. Engraçado, o Filho de Deus foi sacrificado pelas próprias pessoas que têm pena do animal. Ela tem pena do animal. Por isso que eu digo, fala. Vem aí um tempo, estava pensando agora, vem aí um tempo terrível, né? Mudando o carnaval, que eu odeio, queria pular ele, que é o carnaval. Queria poder pular. Mas eu ouvi, infelizmente, essa semana de uma pessoa muito próxima que eu adoro o carnaval, eu odeio o carnaval, até porque até o nome é feio. Mas vem um período aí que até a igreja católica justifica, né? Porque depois do carnaval
E logo em seguida, quarta-feira de cinza. Cinza, passar que cinza é na testa. um ritual, Passar na testa. passar cinza na testa e junto vem uma palavra, uma frase. Foi bem observado, olha só. A Igreja Católica, um exemplo, a igreja. Eu vou falar sem igreja, porque isso não é muito diferente da igreja cristã, evangélica, não. As pessoas somem no carnaval, desviam e depois voltam totalmente arrependidos. Pior que quando tem carnaval de Jesus, né? Não. Isso é sem ideologia. Estou dizendo assim, a pessoa vai, curte o que tinha que falar. Nós conhecemos uma menina assim, mas tudo bem. Que dava o carnaval, a bichinha rapava fora. Depois voltava toda quebrada. Eu não quero mais fazer isso, não. Faço uma ideia como foi o carnaval. Mas dava no final do ano de novo, mais uma vez, a mesma coisa. Irmãos, olha só. A igreja não tem controle sobre o teu pecado. Nem pastor não tem controle sobre o teu pecado. Mas ele também não pode ficar mal. O líder não pode ficar mal. O padre não pode ficar mal. A igreja não pode ficar mal vista. Então, olha, passado o carnaval, vem aqui passar cinza na testa. Você pode ver, só ia que não participou do carnaval. Porque todo católico participava de carnaval. A igreja católica, eu participei de quermesse no dia de carnaval. O carnaval na rua, cantando, e a igreja fazendo lá dentro do pátio. Ou seja, na quarta-feira foi a minha primeira experiência com a cinza. É um negócio molhado, né? São folhas que eles Chegou, foi aquela sujeira para casa. Eu peguei serviço, minha mãe falou assim, purificar dos pecados. Eu não compreendia isso. Eu falei assim, como? Eu fiquei até 11 meia-noite na taquara, batendo o pé na poeira, na fuligem do asfalto, sabe? E agora essa cinza me perdoa? Essa cinza na testa mostra sinal de arrependimento? Eu não estou arrependido, eu queria que o carnaval durasse mais um mês. Entendeu? Isso. Mas o ritual existe. Olha, vamos prosseguir. Por favor, abram em... A aplicação à Páscoa, a Silvia, nem precisa que a Silvia já comentou. Mas nós comentamos aqui a saída dos hebreus do Egito. Então, o símbolo do cordeiro foi bem explicado. Como justificação, o sangue do cordeiro nas portas simbolizava o quê? Com relação do crente no mundo. Uma proteção da ira de Deus que está sobre o mundo. Então, nós, os que nos arrependemos, nós, os justificados, somos separados dessa ira. Ou seja, não permanecer mais debaixo da ira, mas nos envolvemos com a necessidade de Cristo. Agora, continuando. O cordeiro passava por uma inspeção visual. Levítico 22. Por favor. De 21 a 24. Levítico 22. Versículo 21. Levítico 22. Joyce, você lembra? 21, né? 22, 21 ou 24? 21. Vai ler? Todo mundo achou? Sim. Vai ler. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. Presta atenção, nenhum. Então isso inclui uma gama de coisas, nenhum defeito. Esse defeito quem ia ver, reparar era quem? Deus. Sacerdote. Isso, o sacerdote representando a vontade de Deus. Vai, continua. O cego ou quebrado ou aleijado, o ver rugoso Caramba. ou sarnoso ou cheio de impingens, este não ofereceis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não ofereceis ao Senhor. Não farei isto na vossa terra. Isso, olha só. Não tragam para mim. O animal tem que ser perfeito. Então não era fácil não, Beth. Não era assim essa moleza assim, tinha que haver eu tinha que ter uma necessidade, é isso? Então eu devia fazer o seguinte, olha, esse ano eu vou separar, eu vou criar separado aqui, esse cordeiro, olha mulher, como é que ele é perfeito, olha como é que ele nasceu bonito, quem sabe esse vai ser dado como oferta sobre os nossos pecados. Então, olha bem, eu tenho necessidade, eu não posso deixar a doença chegar àquele cordeiro, eu tenho um ano pela frente, eu não posso deixar
aquilo ali, aquele cordeiro pegar uma doença que rebanho pega, uma gripe ou coisa parecida, dessas que rebanho pega. Por quê? Porque eu estou cuidando do Senhor. Então mostra o quê com relação ao Senhor? Já que eu estou... É um cordeiro animal, eu tenho que... Zelo, ou seja, eu tenho... Não, mulher, não mexa naquele animal. Mas a gente não pode... Não, é do Senhor. E olha que era apenas um animal para o meu pecado anual. Então as pessoas pararam de se preocupar com isso e falaram assim, vão comprar. Não havia essa a intenção do coração, Beth. Quando você crê na justificação de Cristo, você simplesmente tem necessidade dele. Você não age assim, eu vivo pela graça e Deus perdoa os meus pecados. Sim, Deus perdoa os seus pecados. Mas ele encontra necessidade em você e em mim, do filho dele, a necessidade, ou seja, eu preciso de Cristo, senão eu não subsisto. Então aquele zelo que antigamente se tinha aos animais, nós temos que ter conosco. Como? Não, a pessoa não tinha o cuidado de animais. Não, que ia apresentar um animal com Deus. Isso, hoje isso. Tem que mas ter esse, com a gente, né? Sim, com a gente, mas não com a sua justiça, com a justiça de outro. Não, assim, de levar uma vida reta, de procurar Mas, não poder agradar a Deus. Não é que você está errado, fala. Assim, em relação ao que Eu quero deixar, por favor, repete depois você vai ver. Eu não sei se eu entendi correto, mas pelo que eu entendo das coisas que o Senhor ensinou, a parte da justificação começa com o reconhecimento dos pecados, e essa necessidade vem de a Cristo a partir do momento que você crê em Cristo. Você precisa crer em Cristo para a salvação dos pecados, porque eu acredito que quando o Espírito Santo faz a obra do nosso coração, de convencer a gente do pecado, a gente se vê sem saída. Então a única saída que a gente tem, você sente o quê? Necessidade de buscar perdão. E a gente vai até Cristo para buscar perdão. Mas você pode, eu gostei, perfeito, graças a Deus. E o Senhor falou nas aulas anteriores, não sei se eu entendi corretamente, que o buscar a Cristo é a mesma coisa que crer. Porque para você buscar a Cristo, buscando salvação, você crê que Ele pode perdoar os seus pecados. Então serve para você crer em Cristo. Só um minuto aqui, se você tem uma coisa muito ruim, um exemplo, se não, que todos nós temos, mas uma coisa muito ruim na sua vida, que está acabando a sua vida, você tende a buscar uma solução para aquilo, não é isso? Sim. Então olha só, se eu sou convencido dos meus pecados e eles afrontam Deus e o afrontador de Deus não subsistirá no juízo dele, então eu necessito de uma justiça. Como? Se eu sou impuro, como é que eu posso viver uma vida? Olha só, estou casando o que Jorge falou com o que a irmã apresentou. Foi bom. Como é que eu posso viver uma vida fazendo tudo certo? Se eu faço tudo certo, é dever meu, não é isso? Se eu não roubo é porque eu vou para o inferno? Ele vai preso. Certo. Se eu não estupro é porque é abominável diante de Deus? Não, porque vai para a cadeia. Isso, então olha bem para cá. Esse medo, não existe pagamento para Deus para isso. Mas quando você se envolve, como a Joyce apresentou, muito bem apresentado, se envolve com a justificação de Cristo, você tem tanta dependência dele que os seus pecados não são somente perdoados, mas você os abandona, porque a sua mente é renovada, ou seja, olha bem, enquanto eu estou com Cristo, estou debaixo dele, estou abraçada por ele, e ele é apresentado, eu sou apresentado diante de Deus, com ele me abraçando, de forma que meu corpo some e fica a pessoa dele, eu demonstro uma necessidade do Filho de Deus. E isso é agradável a Deus. E após essa necessidade, o Espírito Santo te incomoda caso você saia dessa justificação. Sim, isso, Ronaldo. Sim. O problema... O Espírito convence, né? Convence e incomoda também. Certo, mas viveremos, como Paulo fala, viveremos pecando para que a graça seja abundante? Não. Olha só, olha a ironia de Paulo. Então quer dizer o seguinte, como a graça existe, eu vou pecar à vontade, porque cada vez que eu pecar, a graça vai se manifestar mais ainda. E graça é uma coisa boa. De forma alguma. De forma alguma. A graça veio na pessoa de Jesus Cristo, mostrando para você, olha, tem solução para você, Ronaldo. Tem solução. Você não recebe a solução que eu apresento para você, porque, usando um exemplo, tá, Ronaldo? Porque a Joyce, o Ronaldo e eu, Jerônimo, dependemos do pecado, queremos vivê-lo. Eu comentei essa semana, tinha uma música, foi semana passada nós comentamos, tinha uma música assim, que fala assim, que o pecado é tão disfarçado, que ele não dói, ele não tem sintoma. Sintoma assim,
O pecado está Aí, dentro de mim. então, alguns A querem primeira usar essa coisa, como olha, negócio. a primeira coisa que acontece quando nós maculamos a nossa vida, logo após deveria ter a prática do erro e do pecado, nós sentimos uma frustração. Porque não nos satisfez, mas na hora era tudo que nós queríamos, pecar. Estamos sozinhos e não temos nem força para reconhecermos o nosso pecado. Não temos força. É como se estivéssemos numa gaiola, presos, sabe? Ou seja, vocês creem que Deus pode impedir uma pessoa, negar o arrependimento a uma pessoa? Vocês creem nisso? Negar o arrependimento a uma pessoa, negar, ou seja, colocar uma situação na pessoa que ela não consiga se arrepender. Porque o arrependimento não é uma atitude humana. Tipo, endurecer o coração. Isso, como Faraó, como Faraó, como Sodoma e Gomorra. Lembra Sodoma e Gomorra? Que a Bíblia fala que eram homens muito pecadores ao Senhor. A Bíblia fala que eles pecaram tanto que subiu, eu não entendo isso, sabe, como se fosse um cheiro, as narinas de Deus. E ele falou assim, destruirei. Ou seja, existe juízo na vida de pessoas aqui nessa terra ainda. Pessoas que alcançaram um nível tão grande de negligência e pecado que já não conseguem mais se arrepender. Já não conseguem mais se arrepender. E eu tenho horror a esse sentimento. Porque teve uma época da minha vida em que eu implorei a Deus, eu estou confessando, eu implorei a Deus, Senhor, por favor, o Senhor me abandonou, me entregou, eu não consigo. Senhor, meu Deus, cadê aquele sentimento de tristeza por ter entristecido o Senhor? Sumiu do meu coração, Senhor. Eu te imploro. Eu orei, eu pedi. E eu ouço assim, ó. Vou lhe conceder, mas não peques mais. Lembra da mulher pega em adultério? Por favor. Nós não vamos prosseguir, não começamos atrasados e vamos parar aqui, olha só. Se uma pessoa foi pega no pecado, ela tem que pagar por esse pecado. E a mulher foi levada segundo a lei, não foi? E apresentamos, olha, a lei diz, e era verdade, que as tais sejam apedrejadas. Tudo bem que o homem também tinha que estar ali. Não, se eles pegaram no ato, eles não pegaram no ato de uma pessoa sozinha. Não quer dizer que eles disfarçaram, não. Estou dizendo, o homem, não sei porquê, não estava ali. Serão apedrejados o homem e a mulher. Então tudo bem, Jesus estava escrevendo assim, e eles falaram assim, na lei diz que deve ser apedrejada. Jesus fala assim, bom, então tudo bem, então começa o primeiro que não tem pecado. Ele não estava negando a lei. Ele estava chamando a atenção de uma coisa. Sim, podem começar. Só tem um detalhe. Eu quero que comece por aquele que está sem pecado. Ele não condicionou dizendo que não podia apedrejar a mulher. Ele falou assim, podem começar, mas vamos botar ordem na casa. Eu quero que comece pelos que estão realmente se consideram pessoas totalmente puras diante de Deus. Na teoria, o único que poderia apedrejar seria ele. Isso. Na verdade, Cristo teria isso. Só que Cristo, segundo a palavra dele, fala assim, não pense vós que vim julgar a vós. Eu não vim condenar, mas vim o quê? O que a Bíblia fala? Eu não vim condenar o mundo, mas vim para que o mundo seja salvo por mim. Entendeu? Ele veio como Salvador. Voltará como o quê? Julgador. Juiz. Julgador. Voltará como julgador. Outra coisa, nós paramos aqui na semana que vem, nós vamos falar sobre desprezo pela justificação. Olha, vocês não fazem ideia do que é desprezar a justificação. Na semana que vem nós vamos entrar, aí sim, os pontos principais que a palavra mostra. O desprezo pela justificação. Sabe como é que ele acontece? Vou dar só uma prévia. Você simplesmente é perdoado os pecados. Lembra de que saiu do Egito, Joyce? Saiu do Egito, ou seja, tendo uma vez tirado do Egito, destruiu no deserto, ou seja, lá na frente os que não creram. Eu expliquei muito bem que não crer é desprezo pelo que recebeu. Desprezo, ou seja, eu já recebi, já estou indo para a terra prometida, o que pode me acontecer? Não contavam que o mesmo Deus que tirou com mão forte do Egito é o mesmo Deus que diz assim, sede santos, porque eu sou o quê? Santo. Sentiram saudade do Egito aí, né? É isso. Sabe? Olharam para trás e falaram assim, olha,
pensando bem, eu tinha uma vida melhor de quando eu não era crente. A mulher de Ló. Olha, Mulher de Ló como mulher. isso, olha bem, houve justiça para Sodoma e Gomorra. Sabe que Ló morava em Sodoma e Gomorra. Eram juntas as cidades. Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Houve piedade para Sodoma e Gomorra? Não. Não. Só Mas houve. Só protelou. Lembra de que Abraão perguntou para o anjo? 2 desceram e um ficou com ele. Interessante, né? Só 2 desceram, um ficou com ele. O diálogo. Se tiver algum justo, olha inteira bem, essa palavra é importante para os irmãos entenderem. Se ele tiver algum justo, alguma pessoa que mesmo vivendo naquela cidade, tenha sido ensinado e tenha temor do Senhor. Alguns questionam porque Ló foi para Sodoma e Gomorra. Ló não sabia. Ló olhou a Campina Verde. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas eram prósperas demais. Por isso que os homens viviam como queriam. Eram muito ricas as cidades. E ele, quando foi parar naquela cidade, ele constituiu família ali. O que aconteceu? Que Abraão lembrou, como eu lembro do Ronaldo, como o Ronaldo pode lembrar de mim, como eu lembro da minha filha Joyce, ela pode lembrar de mim diante de Deus. Sustenta o meu pai, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está para derrubar tudo. Se o Senhor encontrar naquela casa, a frente do Vale 62, um homem justo, o Senhor pode poupar por um tempo de destruir a casa para que ele seja salvo? Sim, se eu encontrar um homem justo ali, eu não destruirei a casa até que ele esteja fora. Vê se você entende. Eu não estou me enaltecendo, não estou dizendo assim. Que a Joyce vai apostar. Tomara que meu pai não tenha assistido, que ainda haja piedade no coração do meu pai. Está entendendo, Joyce? Tomara que meu pai não tenha abandonado o Senhor de uma forma que o Senhor entregue a Sodoma e Gomorra também. Tomara que ainda haja uma visão de piedade, mesmo com todas as circunstâncias vividas, que muitas vezes nós vamos parar numa gaiola, numa prisão, por nossa culpa. Voltamos ao Egito, os grilhões pegam nossas pernas, mas nós precisamos de justificação de novo. Sabe, Senhor, por favor, me tira daqui. E o Senhor finge que não ouve, e você vai sentir o terror da prisão. Aí essa mulher, olha só, voltando, ele fala assim, eu quero que atire a primeira pedra, aquele que literalmente não tem pecado, se considere justo. A Bíblia fala que foram saindo, começando pelos mais velhos, ou mais novos primeiro, não é isso? Depois os mais velhos. Aquilo ele quebrou ele, sabe por quê? Não, vocês podem atirar, a lei diz isso, pode apedrejar, mas eu quero que comece por quem é justo. E não havia justiça nos homens. Eles mentiam diante de Deus. Os irmãos estão entendendo até agora. Foi boa, Joyce, a explanação, e foi boa o questionamento da irmã Beth. Porque, Beth, nós não temos como viver uma vida de prática. De prática, olha só, somente disso, de prática de coisas boas. Porque essa vida eu vivi antes de ser crente. Quer ver um exemplo? Quantas vezes nos arrependemos quando não éramos cristãos, negligenciávamos a vida com Deus, nos arrependíamos como se fôssemos um cristão de coisas que nós praticamos. Coisas feias, coisas vergonhosas, sabe? Que maculavam a nossa moral, sabe? Praticamos coisas abomináveis diante de Deus. E nós nos arrependíamos, mas durava quanto tempo? É instantâneo, né? Naquele momento. Não. Naquele momento, sim. Por quê? Porque moralmente eu estou impuro. Esse medo e essa vontade, então, a partir de agora eu farei tudo certo. Vou fazer um voto com Deus. Começou o ano, eu não vou me afastar do Senhor, não vai conseguir. Porque quando você é justificado por Cristo, você tem necessidade dele, essas coisas estão inclusas. Você não tem mais para onde ir. Para onde eu vou? O que acontece é que nós estamos sempre fugindo de Deus e com isso escapando da justificação. Quando nos apresentamos diante de Deus, eu falei uma frase aqui, não é minha não, mas vou falar. A porta do céu é caminho para o inferno. Sabe quem falou isso? John Bunyan. E eu procurei entender, John Bunyan, eu procurei entender por que ele falou isso. Lembra que... Não, ele citava isso, irmãos. A porta do céu também é caminho para o inferno.
Lembra do trecho que nós lemos, que fala assim, muitos chegarão aquele dia, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Quem é que está aí? Nós. Quem? Nós. Já viu aquele telefonema de malandragem? Oi, primo. Você, mas não fala teu nome? Quem está falando? Ah, não me conhece mais não, primo? Você tentando te enganar. Ou seja, quem? É o João? É o João, porque não sabe se tem um primo João. Do outro lado da porta fala assim, Senhor, somos nós. Nós quem? Ah, não lembra não? O Senhor pregava na nossa rua. O Senhor ensinava nas nossas praças. Nós estamos sempre ouvindo. Para as trevas exteriores. Porque o que com relação a vocês? Nunca vos conheci. Entendeu, irmãos? Olha só, isso, a justificação está para te livrar disso. O sangue na porta para te livrar dessa prisão, dessa condenação. Sabe, a justificação o pessoal fala doutrina, mas eu prefiro dizer o ensino principal das Escrituras, porque foi pela justiça de Cristo. O que diz? Só, por favor, só para encerrar. Tomara que eu acho, meu Deus. Deixa eu ver aqui. 51, deixa eu ver 51. Aqui. Só para a gente encerrar, irmão, que começou 9h15, o 9 é um pouquinho mais. Silvia, Isaías 53, por favor, todo mundo, Isaías 53. Isso por si só, Beth, se você guardar isso que nós vamos ler, é cantado em versos e prosas. Isso que nós vamos ler. Já se auto-explica, ou seja, a própria palavra se explica, para quem está lendo. Isaías o quê? 53. Eu vou pedir a Silvia para ler. Olha só. Silvia, lê assim, mas bem assim, enfatizando as frases. Eu peço que comece pelo o versículo 1, vai. E depois pula para o 3 e segue. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Qual agora? 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não o fizemos ter caso algum. Para. Olha bem, Cristo se apresentou para mim, eu o desprezei. Eu não faço conta de Cristo, eu não preciso dele. Eu não preciso. Mas quando é que Deus acha isso no coração dos irmãos? O problema é que Deus acha isso no nosso coração. Não é falar para a nossa boca, não é nem posto no nosso pensamento. Ele acha isso dentro do nosso coração. Quando nós tornamos o filho dele o quê? Acabei de falar a palavra. De necessidade para nós, nós desprezamos o filho dele. Quem é Jesus para nos salvar? É isso que ele encontra. Agora, continuando. Beth, lê o 4, por favor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas... Só um minutinho. Silvia, só o final do 3, olha só, da parte que fala assim, de quem os homens escondiam o rosto. Continua daí, a Beth emenda com o 4. Como um de quem os homens escondiam o rosto, isso. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Não fizemos caso algum. Continua, Beth. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha, para um pouquinho. Lembra da tua pergunta. Ele fez, Beth. Você estava tudo enfermo, você não tinha mais condições de... Acabou a tua vida, acabou. Não existe uma justiça que você possa executar na tua vida que faça você melhorar o seu pensamento diante de Deus. Tem um pensamento de paz, sabe? Verdadeiramente ele o quê? Continua. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Para. Fala a verdade. Quando você assiste um filme aí, a primeira coisa que você sente com relação a Jesus, quando tu vê o filme representando ele crucificado, você sente o que com relação a ele? Qual é o sentimento que dá quando tu vê um filme, um seriado que fala de Cristo e que mostra a crucificação? Você sente o quê? Tristeza. Compaixão. Por quem? Por Jesus. Então você sente pena dele. Por aquele ato dele. Porque ele passou. Sim. Compaixão. Mas olha o que a gente acabou de ler. Nós que reputamos isso. Olha bem.
Nós é que falamos isso, não é o que o Pai fala. Levou sobre si, e nós o reputamos por quê, Beth? Aflito, E mais o quê? querido de Deus e Oprimido, ou seja, coitado dele. Está acuado nessa cruz, mas na verdade era a vontade de quem desde a fundação do mundo? De Deus, porque ele te amou. Você entende, Beth? Ele te amou. Então eu falo assim, não deixarei com que a Beth fique sem resgate. Eu vou fazer com que a Beth sinta o peso do pecado na sua vida e fale assim, eu preciso do Senhor Jesus. E Jesus pergunta, você me ama quando você precisar de mim? E a Beth responde com coragem, Senhor, eu te amo. Sem desculpa, assim, Senhor, eu sou fraca. Não, eu te amo. E Jesus pergunta de novo para você, vamos continuar lendo. Beth, você me ama mesmo? Senhor, eu te amo. E vai te perguntar a terceira vez, Beth, tu me ama? Você continua fraca e dependente de mim para te justificar, para te abraçar e apresentar diante do meu Pai. E você ainda vai dizer assim, Senhor, eu te amo. Entendeu? Você não vai lembrar das suas fraquezas, porque nessa hora tudo que você precisa é de quem? É de quem você precisa? De Cristo. Com a sua o quê? Justificação. Justificação. Entenda bem, isso é profundo demais, gente. É entendimento. O crente parou, ele parou no tempo, ele não consegue entender isso. Continua, Beth. O 5, o resultado. Mas ele foi o quê? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha bem, o doente ficou são porque uma pessoa sã ficou o quê? Ferido. Doente, olha só isso, ferido. Ou seja, o doente ficou são porque uma pessoa sã, sem doença nenhuma, se colocou na posição de doente. Isso é justificação. Cristo não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Perfeito se feriu. Não, então, Cristo não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, a esse, o que acontece? O pai faz o quê? Rejeita? É necessário que o filho volte no ano que vem para fazer a mesma coisa? Não. Porque o sacrifício foi dado por quem? Eis o Cordeiro de quem? De Deus. Não é do Ronaldo, não? De Não é o que o Ronaldo levou lá de ano, não? Não é o que a Silvia apresenta no final do ano, não? Não. Esse, quem foi que deu para o Ronaldo? Deus. Entenda bem, Deus apresentou como sempre, quando pediu o filho de Abraão, quem foi que deu o cordeiro? Deus. Deus. Quando Adão e Eva caíram, quem foi que fez o sacrifício animal que gerou a pele? Deus. Deus. Não tinha mais solução, quem foi que deu o cordeiro perfeito? Deus. Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Aí mostra a justificação. Então, terminando. Você leu 5, Beth? Foi. Silvia, lê. Ah, já fechou? Não, Lê o 10, por favor. Ó, a gente tem pena de Jesus, não é isso? A gente tem pena. Olha a justificação, como é uma coisa profunda diante do Pai. Ó, o 10. todavia, ao Senhor agradou o moê-lo. Poxa, tá prestando atenção nisso? Foi do agrado de Deus, da vontade de Deus, moê-lo, porque olhou para nossas vidas e falou assim, pô, eles precisam. Filho, só posso aceitar esse sacrifício perfeito de você, o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu vivo. Então, olha só, eles precisam de que você faça isso por eles. E você me ama. E Jesus falou assim, ó Pai, eu sei que tu sempre me ouves, e que nada que eu lhe peço deixe de ouvir, mas falo isso para que eles creiam. Então, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou assim, Senhor, eu sei que tu me ouves em tudo que eu peço, mas eu quero que o Senhor me ouça para que eles vejam que eu vim de ti. Todavia o Senhor agradou o moelo, vai, Silvia, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. No 12, emenda com o final do 12, você vai reparar a parte, é depois de um ponto e vírgula. Porquanto derramou a sua alma na morte. Não. O 12, no final. Depois do ponto e vírgula. Mas ele Isso. levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Entendeu? Levou o pecado de muitos, ou seja, e pelos transgressores ele se apresentou, falou assim, Pai, olha gente, ele não se apresenta no lugar e o transgressor está lá no mundo, lá, pedindo perdão para ele em pensamento, não. O transgressor corre para Cristo, porque ele é a nossa justiça.
O fim da lei, vamos lá, já cantamos muito na igreja. O fim da lei é o quê? O fim da lei é quem? O fim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. A justiça que vem pela fé nele, no Filho de Deus. A justiça. Isso nós vamos ver na semana que vem. Amém? Vamos orar. Que Deus, olha, irmãos, procurem se aprofundar nisso. Leiam durante a semana para vocês terem uma ideia. Onde você abrir, você procura achar sobre onde você abrir, você vai ver a justificação do homem sendo da parte de Deus lá no início, exigindo o Cordeiro até Cristo, o Cordeiro perfeito. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, Deus de infinita bondade, Deus de amor, Pai amado, muito obrigado, Pai Santo. Muito difícil para nós, Senhor Deus, seres humanos, Senhor Deus amado, falar daquilo que vem do Senhor. Temos a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai Santo, que coloca na nossa boca as Tuas palavras, Senhor Deus amado, aquilo que Tu quer que falemos. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, que os demais estudos, Pai Santo, só o Senhor sabe quantos serão, apresente de forma enfática nos nossos pensamentos realmente um entendimento da justificação do Seu Filho amado Jesus. Meu Pai amado, que haja necessidade na nossa vida, a necessidade visitada por Ti, Pai Santo, de justiça, e nós não temos nenhuma. 40 anos de crente, Senhor Deus amado, 30, outros com 20, e nunca fizemos caso da justiça do Senhor, ó Pai. Nunca corremos para o Filho dele, apenas recebemos o perdão dos pecados de forma verbal. Senhor Deus amado, concede graça para entender que, Senhor meu Deus, dependemos da justiça do Teu Filho, Pai. Senão não entraremos no Teu gozo, Pai. Não entraremos na Tua casa, não reinaremos com o Senhor, Deus. Pai amado, lembrando nesse momento, Pai Santo, um pedido de oração, Senhor Deus amado, pela mãe da nossa irmã Silvia, Pai. Senhor amado, te pedimos que, da mesma forma como nos alcançaste, Pai Santo, em determinado momento da nossa vida, tiveste misericórdia de nós e nos conduziste até o Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai amado, eu te peço, Senhor Deus amado, que olhe pela mãe da Silvia, a Dona Inês, Senhor amado, Maria Inês, e os demais membros da família, Pai Santo. Que haja um trabalho, Senhor, do Teu Santo Espírito, que mova os corações e eles sintam contrição no seu coração e vejam o estado lastimável e de miséria que se encontra o homem que não tenha a Ti, Pai, como justificador. Pai amado, concede graça, usa, Senhor meu Deus, todo o cuidado que está sendo colocado para ela, para tratamento da doença. Pai Santo, dirige a toda e qualquer pessoa que se aproximar dela, Pai Santo, porque os Teus servos estão clamando para que o Senhor venha com misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós choramos, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Vamos encerrar.